Aleluia. Há um ambiente de milagres instalado nesse lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Livro de Gênesis, capítulo 15. Oh, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Depois dessas coisas, verso 1 de Gênesis 15, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será este, mas um filho gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi creditado como justiça. Pai, em nome de Jesus, nós cremos no Senhor. Nós cremos nos teus milagres. Nós cremos nas tuas promessas. Fala conosco nessa noite através da tua palavra. O meu coração anseia por ouvir a tua voz, não a minha voz, não apenas aquilo que tenho anotado. Não, ouvir a tua voz falando conosco nessa noite e revelando sobre as nossas vidas o teu poder e a tua graça. Que se aquiete todo mal e todo espírito perturbador em nome de Jesus, e que a tua paz invada o nosso coração para que possamos ouvir a tua voz. Eu suplico que tu use por misericórdia e amor a tua igreja, a minha vida uma vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode sentar, só não pode se desligar da presença de Deus. Aleluia. Quanta gente bonita, hein? Alguns a gente tem que empenhar a fé. Engraçadinho que no começo você agradece aqui, né? Ainda mais perto, aí tem precisa de fé. Quem nos visita pela primeira vez, faça só um sinalzinho com a sua mão. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Como é que nós recebemos os nossos visitantes? Aleluia. Pessoas importantes como você, quando chegam num lugar, são recebidas de forma carinhosa. É assim que a gente se sente em relação a você. Perto da sua cadeira, tem uma cadeira aí que veio de... vamos botar um apelido para isso aí, de coletezinho preto. Aí tem uma ficha, se você querer preencher ela e nos entregar, nós vamos estar orando por você, conhecendo um pouco mais você. Nessa mesma cadeira também tem papel para você anotar aquilo que o Senhor falar ao seu coração. Tô bonito, Elias? Elias e a Fran recentemente lançaram essa marca aqui chamada Hope, uma marca que louva a Deus, glorifica o Senhor, abençoa as missões e abençoa a vida deles também. Você querer abençoar eles e ser abençoado, andar vestido da sua fé, você vê que eu estou bonito, não estou bonito, Elias? Não. Mas fiquei mais bonito agora. Ele não ajuda, veio dizer que agora que ficou lindão, que era a camisa que ele e a Fran, né? Da empresa deles. Irmãos, o ditado popular diz que é ver para crer. E alguns chegam a dizer: eu só acredito vendo. Isso tem sido comum no mundo. Eu preciso ver. Se tem sucesso hoje, para alguns, o showroom, onde a mercadoria já existe, do que comprar alguma coisa sem poder ver. Mas para quem anda com Jesus, a palavra de Deus nos leva a um caminho diferente. Porque acreditar em um milagre depois dele acontecer é fácil. É uma constatação. É aquele cara de pau que, quando o time ganha, torcia até para outro, mas aparece com um cartaz na arquibancada. Eu já sabia. Eu não sei o que ele faz com o cartaz quando o time perde. Ou seja, depois é fácil, é um testemunho.
Jesus teve um discípulo que é considerado como um incrédulo, Tomé. E quando disseram para Tomé, Jesus ressuscitou, Tomé disse: eu só acredito vendo. Todos os que falam essa frase são discípulos de Tomé. Só que quando Jesus tem uma outra oportunidade e se encontra com Tomé, ele fala algo maravilhoso. Ele disse, porque Tomé, quando viu ele, daí disse assim: agora eu creio, Senhor, pode botar ali, né? Aí Jesus disse: porque você viu, você creu? Felizes, bem-aventurados os que não viram e creram. Há uma bênção maior, há um ativar do reino espiritual mais intenso, quando a gente ativa a fé muito antes de ter convicção das coisas, ter certeza do que vai acontecer. Mas às vezes é normal a gente querer ver primeiro, mas para andar com Deus, a ordem divina, todo cristão é se mover além do que está conseguindo ver. Porque se mover naquilo que está vendo é natural, é humano. Quando nós nos lançamos na fé em Cristo, nós somos chamados a andar em um novo patamar. E o apóstolo Paulo disse: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não fazemos as coisas simplesmente pelo que vemos, nós não cantamos as coisas pelo que já estamos vivendo, mas cantamos, declaramos, vivemos com a expectativa daquilo que Deus vai fazer pelas nossas vidas. A fé precisa vir antes dos milagres. A fé é o agente dos milagres, é a mola propulsora, é o impulso, o gerador do milagre. É através da nossa fé que o Senhor opera os milagres. Por isso precisamos mudar esse ditado, e como discípulo de Jesus, nós precisamos crer para ver. Você gravar essa imagem aqui, nós já andamos bastante hoje na sua jornada de fé. Não, eu creio, mas já recebeu ainda? Não, mas eu creio, por isso vou receber. Eu creio, por isso vou alcançar. Eu creio, por isso eu tenho a convicção espiritual de que Deus vai fazer. Mas já alcançou? Você tem? Não tenho ainda. É a história da década de 80, por ali, quando o pastor Po Yu-Shu, da Coreia do Sul, escreveu Quarta Dimensão, em que ele ficou grávido de uma escrivaninha, de uma bicicleta e de uma máquina de escrever. Você tem já? Não é que gerou dentro dele, gerou dentro dele, gerou em fé. Você já tem? Não tenho, mas Deus vai dar. Mas eu posso ver agora? Não posso ver agora, mas Deus vai fazer. Crer para ver. A fé é a confiança em Deus, é confiança em Cristo Jesus, na sua palavra, é uma obediência ativa à palavra de Deus. Não é, eu obedeço, não, eu me movo por essa obediência, eu dou o próximo passo acreditando no que a palavra de Deus está me dizendo. A fé é a confiança na obra salvadora que Cristo fez na cruz do Calvário para nós, e o aceitar os benefícios da cruz sobre a nossa vida. O escritor aos Hebreus, quando chega no capítulo 11, começa a trazer algo lindo sobre a fé, a galeria desses heróis, e ele começa, eu quero destacar o verso 1 e o verso 6 agora, dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como é que eu vou provar alguma coisa que eu não estou vendo ainda? É fé. E o detalhe é que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e recompensa aqueles que o buscam, é galardoador de todos aqueles que o buscam. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não estou tocando, mas eu estou crendo. Eu não estou experimentando ainda, mas eu estou crendo. Eu preciso crer para ver. Você precisa ter em mente que um ambiente de incredulidade limita os milagres. Pensa em Jesus, o Filho de Deus, quantas operações de milagres. Mas chega aqui em Mateus 13:58, a Bíblia diz que por causa da incredulidade deles, realizou ali apenas uns poucos milagres. Que nessa noite o Senhor realize entre nós muitos milagres. Se fosse dado a chance para Mateus reescrever esse verso 58,
e ele escrevesse desta maneira: e por causa da fé deles, realizou ali muitos milagres. Não é verdade que poucos milagres a gente tem experimentado? Vou perguntar: livramento, pastor, cura na família, provisão, mas às vezes são poucos, porque este ambiente de incredulidade, de dúvida, será que Deus vai fazer mesmo? Isso limita a ação de Deus. Há uma frase de Martin Luther King Jr. que diz que a fé está dando o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Essa é a proposta do Espírito de Deus para as nossas vidas nessa noite. Pastor, eu não sei o que vai ser no outro degrau. Há um primeiro degrau debaixo dos seus pés, há uma palavra de Deus para você, há algo que você pode fazer a esse respeito? Dê o primeiro passo em nome de Jesus. Pastor, eu não sei o final, não sei o que vai dar lá, mas você pode hoje dar um passo de fé, uma atitude de fé, se mover dessa maneira. Não tem algo que eu possa fazer hoje? Não foi o que Jesus propôs para Pedro? A experiência é magnífica. Pedro tinha andado muitas e muitas vezes dentro de barcos e tinha enfrentado com certeza como pescador as mais diversas tempestades, mas há um dia que uma tempestade forte, de repente vem aparecendo, caminhando alguém por sobre a água, eles tomam um susto, clamam por socorro. O Senhor diz que não precisa se preocupar, e Pedro diz: então, se é o Senhor, faz-me ter contigo. E o Senhor diz para Pedro: primeiro degrau você tem, vem. E a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Pastor, e se der errado? A boa notícia: Jesus está bem pertinho, um grito de socorro. A Bíblia diz que quando Pedro olhou para o vento e para tudo e temeu, ele começou a afundar. Ele só disse: help, Jesus, socorro. E o Senhor estende a mão e sustenta ele. Fé é dar o primeiro passo, mesmo que eu não consiga ver toda a escada, ver o todo. Eu creio que o Senhor faz milagres em resposta à oração do seu povo. E se você também crê, diga: eu creio em milagres. Olha, já tem bastante gente que crê. Então quero convidar você a olhar para esse texto, sobre essa perspectiva. A proposta é: já que eu creio, porque eu creio, então abrirei o meu coração na intimidade com Deus. Olha a história de Abraão. Abraão está conversando com Deus, e daí ele pergunta a Deus: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo, de tudo que eu possuo, quem vai herdar é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me destes filho, um servo da minha casa será meu herdeiro. Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, não tenha medo, eu sou o teu escudo, a tua grande recompensa. Diante das promessas de Deus, Abraão, ele olha para a sua vida e não vê nada daquilo que Deus está falando. É algo do tipo: você vem aqui e ouve promessas de Deus, mas sai daqui, enfrenta são tempestades. Você vai orar e ouve o Espírito Santo falando no seu coração, mas quando enfrenta a vida, o que tem é algo contrário que está ali. É num contexto como esse que Abraão diz: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho? O desafio é que diante da dúvida, do medo, da dor, você pode se afastar de Deus, você pode entrar numa crise espiritual, ou você tem a escolha de crescer em intimidade com Deus nessa mesma situação. Alguém já disse que o mesmo fogo que amolece a batata endurece o ovo. O fogo é o mesmo, a circunstância é a mesma. A diferença é como você reage. Abraão vê, Deus está prometendo alto demais, mas tudo que eu tenho é rasteiro, não tem nada disso. Mas Abraão agora não fica contrariado, não se afasta de Deus. Abraão escolhe ser transformado em meio aos problemas da vida, permitindo que o Senhor haja no seu coração. A maioria das pessoas passa pelo sofrimento sem ganhar os frutos dele. E acabou a prova aí. Qual foi a lição que você aprendeu? Lição? Que lição?
Entenda o que Abraão está fazendo. Abra o seu coração para a intimidade com Deus. Encare esses momentos em que os milagres não chegaram ainda como um tempo de aprendizado, uma escola para ajudar você a crescer. Deus usa as dificuldades para nos fazer crescer. Porque eu creio, abrirei o meu coração na intimidade com Deus. Eu vou dizer para Deus o que está difícil de acreditar. Eu vou dizer para Deus onde estão as minhas dores. Eu vou dizer para Deus onde está mais difícil, qual é a dor maior do meu coração. Eu vou jogar aberto com Deus. Eu não creio que alguém consiga ofender a Deus orando, a não ser pela sua pequena fé, porque a Bíblia diz que qualquer coisa que você faça sem fé é pecado. Porque eu creio, recusarei as soluções da incredulidade. A incredulidade sempre vai me oferecer um substituto barato do projeto de Deus. Mas diante disso, de um empregado para herdar tudo, o Senhor respondeu o seguinte a Abraão: seu herdeiro não vai ser este não é o meu projeto para você. O projeto de Deus com certeza é diferente disso. Por isso não se renda a soluções para os seus problemas em que o Senhor não seja louvado. Não aceite os jeitinhos, as gambiarras da vida como respostas à sua fé. Porque tudo isso não são outra coisa senão oportunidades, portas abertas à incredulidade. Se a palavra de Deus garante, se o Senhor falou ao seu coração, se você tem recebido do Senhor uma palavra de vitória, não procure atalhos, o único caminho é o Senhor Jesus Cristo. Agora o que eu acho interessante é quando a gente começa a entender o processo de conversar com Deus, de orar. Abraão entrou na presença de Deus com uma perspectiva. Abraão se sentiria totalmente consolado se Deus dissesse: tá aí, Eliezer, o cara, pode herdar tudo, eu vou abençoar a tua descendência através dele. Mas enquanto Abraão falava, Deus altera a vida de Abraão. Enquanto Abraão conversava com Deus, a perspectiva de Abraão foi mudada. É interessante a frase de Søren Kierkegaard, teólogo do século XIX dinamarquês, que diz: a função da oração não é influenciar a Deus, mas sim mudar a natureza daquele que ora. Quando eu oro, Deus começa a trabalhar aqui, ó. Quando eu converso com Deus, o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. Quantas coisas que eu já fui com tanta fome pedir para Deus e daqui a pouco aquilo já não fazia mais sentido. Quantos direcionamentos do tempo de oração. Deus não é um pai que se dobra diante de um filho mimado e birrento. Se não der eu vou chorar, vou sapatear aqui. Não. Deus está mais para o seu padrão e da sua esposa, meu irmão, que a criança sapateia, você pega uma vara e ó. A função da oração é realmente que nós vamos nos tornando mais parecidos com Deus. Permita que o Senhor vai transformando a sua vida. Permita que através da oração o Senhor vá limpando-nos da incredulidade. Permita que o Senhor vá encontrando no teu coração aberto para se mover no sobrenatural e que teu coração seja um solo fértil para as sementes da palavra de Deus germinarem. Porque eu creio, eu trocarei o meu teto natural pelas estrelas do céu. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para os céus e conte as estrelas, se é que podes. O que limita você? Qual é o seu teto? Qual é o seu fator limitante, o seu limitador? Deus tira Abraão da sua zona de conforto, da sua barraca, se vivia em barraca, entenda aquela época, e leva ele onde o céu é o limite. A pergunta que precisamos fazer é: o que tem impedido na sua vida de você ver e crer, ou crer e ver, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida de você ver e crer, além do que você vê? O que tem impedido na sua vida
as promessas de Deus. Quem sabe sejam feridas do passado. Parece que alguns crentes precisam de ajuda para levar a cruz, mas outros precisam de ajuda para levar a cruz e um bitrem para levar um saco de mágoa que carregam. Isso te limita, é um fator que é o teu teto, não está te impedindo de avançar. Largue tudo hoje aos pés da cruz de Cristo, saia zerado. Tenha convicção espiritual do controle de Deus sobre a tua vida e faça como José fez. Os irmãos todos ressentidos, cara, a gente pisou na bola contigo, mas sei lá, acho que foi sem querer, né? Tu perdoa a gente, né? O pai pediu antes de morrer para te perdoar a gente. Assim, ei, calma. Vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus transformou em bênção, está tudo certo, Deus está no controle da minha vida, você não pode me ferir, você pode até tentar, mas eu estou ligado em Deus. Se é o passado que está sendo o teu limite, abra a mão disso em nome de Jesus. Há quantas pessoas que Deus chamou para projetos ambiciosos, em que o seu nome seria glorificado, mas estão limitados por tentativas frustradas. Eu já tentei e não deu certo, pastor. Quantas vezes? Se não falha a memória, Thomas Edison chega uma hora e diz: eu já sei 100 maneiras como uma lâmpada não funciona. Porque as tentativas frustradas não eram um fator limitante na vida desse grande inventor, Thomas Edison. Você hoje é iluminado aqui e pode me ver e eu posso ver você. O que tem limitado você? As crises financeiras, esgotamento físico, uma cultura familiar de pensamentos pequenos. Meu pai sempre disse que eu nunca ia dar nada, pastor. É isso mesmo, o que eu queria mesmo era um empreguinho, uma casinha, um ninho. O que o seu Pai Celestial diz a seu respeito? É noite de aleluia, de uma troca de perspectiva, de parar de continuar olhando com os olhos naturais e pegar emprestado a fé que o Senhor tem depositado sobre você e olhar com a forma como Deus te vê. A diferença é muito grande. Eu vejo um teto de Abraão, 1 metro da minha cabeça, meio metro da minha cabeça, mas agora o que o Senhor diz para eu olhar como perspectiva do meu futuro e como cumprimento das promessas dele sobre a minha vida, é o horizonte, é o infinito, e lá há milhares e milhares de estrelas, e ele diz: a minha descendência será de igual modo. Quem sabe o que te limita é uma cultura religiosa que diz que você não deveria pedir nada para Deus, você já ganhou demais. Ou ainda, Deus não vai se preocupar com você pessoalmente se você tem 7 bilhões de pessoas para se preocupar. Não é o que diz a palavra de Deus. Não é o que diz a experiência que temos vivido com Deus. Deus se preocupa com você. Deus sabe como você chegou aqui. Deus sabe quantos sonhos estão caminhando como que num cortejo fúnebre a um passo de ser enterrado. E Deus te coloca sentado aí para me ouvir nessa noite. E o Senhor te dizendo: ei, remova o teto de sobre a tua cabeça. Porque quando você removeres esses fatores limitantes, o que você vai ver em primeiro lugar é a minha glória estampada nas estrelas. E além disso, a marca de uma promessa que eu tenho sobre a tua vida. Para Abraão era a esterilidade do seu casamento, o seu futuro ficaria limitado a isso se Deus não fizesse essa transformação. O que você precisa entender é que nada nesse mundo pode impedir quem Deus decidiu abençoar. E a palavra de Deus é a última coisa sobre a sua vida. Não é aquilo que você vê, não é aquilo que você sente, mas é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Remova os obstáculos para que a sua fé cresça. Rejeite qualquer pensamento que limite a sua forma de enxergar a sua fé. Escolha crer em Deus e permita que Ele conduza você nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Retire o que tem atrapalhado a sua fé e logo acima de você já estarão as estrelas com as promessas de Deus sobre a sua vida. Sabe o que é interessante? As promessas de Deus estão ali. Todas as noites elas parecem como um sinal do cumprimento da promessa de Deus.
E o problema é a forma como você enxerga, o posicionamento espiritual que você tem tido. Um passo fora da sua zona de conforto está a imensidão do céu, proclamando a glória de Deus e dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Troque seu teto. Porque você crê, porque eu creio, receberei a visão que Deus tem para mim. Quando Abraão troca o seu teto, Deus prossegue dizendo para ele: assim será a tua descendência, a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça, foi colocado na conta dele. Você crê dessa maneira? Como você crê dessa maneira, é dessa forma que Deus vai fazer na sua vida. Você está dizendo que é um escravo, um cara que trabalha com você, que vai herdar tudo, porque você está idoso, sua esposa é idosa, e você não vai ter filho. A promessa que Deus fez sobre você não está valendo. Deus diz: não, assim vai ser a tua descendência. Deus tem uma visão para a sua vida, receba em nome de Jesus. Sua vida pode não ter sido planejada pelos seus pais, mas nunca foi um acidente para Deus. Escute, a Bíblia diz que todos os seus dias estavam muito bem escritos no livro de Deus, antes que nenhum deles ainda existia. Não existe ninguém que me ouve nesse momento que está aqui por acidente e sem propósito, não. Deus gerou você para um propósito. Deus tem uma visão para a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu não sei o que tem impedido você de conseguir enxergar isso, mas como eu gostaria de poder chegar até você e poder arrancar isso da sua vida, arrancar este fator que tem limitado de você enxergar a visão de Deus, para que os seus olhos se abrissem e você passasse de se achar um ninguém, um coitado, alguém a quem o mundo parece que não sorri para você, e começasse a enxergar as coisas da perspectiva do seu Pai, Deus que criou as coisas e criou a sua vida, e começasse a ver como é grande o projeto dele para a sua vida. Como é fácil transferir a culpa para Deus, quando é você que insiste em ficar escondido debaixo de um teto que limita a sua visão em Deus. O que fizeram com você pode não ter sido culpa de você. O que você faz com o que fizeram com você, isso é total responsabilidade sua. O Senhor tem poder de curar hoje toda mágoa, toda raiz de amargura, liberar o teu coração. Meu Deus, você está a um passo de começar uma nova vida, em que a primeira coisa que muda são os seus olhos, a forma de você enxergar a vida. Já percebeu? Tomei já um pouco de água, pena que não é transparente. Mas um pessimista vai olhar e vai dizer: está quase cheia. Um otimista, mas o pessimista vai dizer: já está quase vazia. Falta de fé, falta de perspectiva divina, falta de acreditar nas promessas de Deus, falta de acreditar nesta visão que Deus tem para você. Eu passaria alguns minutos, meu tempo já está findando, só relembrando a você de promessas tão poderosas para a sua vida. Mas deixe-me aclarar a sua mente com algumas poucas, quem sabe seja necessário você saber que em Romanos 8:28 a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portas fechadas, relacionamentos rompidos, nãos da vida, sem óculos da fé, sem a lente divina, você só vê problema. Através da perspectiva de fé, você consegue enxergar um Deus amoroso, através dos seus dedos de amor, filtrando as coisas até você e permitindo que chegue até você só o que você é capaz de suportar. Receba a visão que você recebeu de Deus, receba a visão que Deus tem para você.
Porque eu creio, viverei em fidelidade com Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, diz o escritor aos Hebreus capítulo 11, apesar de estéril avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Se você conhece a história, vai saber que o Abraão e a Sara pisaram na bola no meio do caminho. Chegou um dia, demorou demais para Deus agir. E a Sara disse assim: Deus não deu detalhe, né? Acho que é o seguinte, o filho pode ser só seu, pode ser que não precisa ser meu. Pegue, se deita com a empregada ali, que naquela época não era uma empregada, né? Regida pela CLT e tudo mais, era uma escrava mesmo. Cultura daquela época, deite com a Agar ali, ela vai ter um filho seu, então Isso foi o maior problema, quando a gente tenta botar a mão para fazer do nosso jeito. Deixa Deus trabalhar, apenas creia. Dali foi gerado os árabes. E há o conflito entre o mundo judeu e o mundo árabe até os dias de hoje, entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, filhos de Abraão. Mas é lindo que a misericórdia de Deus sempre dá uma nova oportunidade. E quando milhares de anos depois o escritor está falando sobre heróis da fé, só faltou ele botar ali, pela fé, Abraão e também a Sara, apesar de ter dado uma bobeada. Mas ele bota, apesar de estéril e de avançada idade, recebeu poder para gerar um filho. E por que receberam? Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Creia em Deus. Creia nas suas promessas e viva fiel a Deus e as suas promessas. A nossa permanência em Deus nos dá poder para nos mover no sobrenatural. A nossa permanência e continuar acreditando em cada uma das promessas de Deus, mesmo quando não estão acontecendo, mesmo quando tudo está contrário, mesmo nos dias de chuva e de dificuldade, e digo isso de uma forma existencial, em que tudo parece dar errado, as promessas de Deus continuam valendo sobre as nossas vidas. E agora há um testemunho sobre Abraão dizendo: ei, contra tudo e contra todos, Abraão resolveu acreditar que o Senhor era fiel para cumprir, e foi isso que aconteceu. Por isso, porque eu creio, verei as promessas de Deus se cumprirem na minha vida. Porque eu creio, porque eu creio, porque eu creio, porque você crê, porque você crê, porque você crê, porque você crê, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. O Senhor foi bondoso com Sara. O Senhor é bom, diz a palavra de Deus, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor foi bondoso para com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Oh, Deus fiel, o que Ele fala, Ele cumpre, o que Ele promete, Ele realiza. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome a ele de Isaque, ao filho que Sara lhe dera. Duas coisas: promessa, é Deus que diz o tempo do cumprimento. Não desista, você pode estar a um passo da sua vitória, continue crendo. No tempo fixado por Deus, na época fixada por Deus em sua promessa, a Sara agora dá à luz a um filho. E sabe qual é o nome que Abraão colocou para ele? Diz assim: é riso, é filho da alegria, Isaque. Sara diz algo interessante: Deus me encheu de alegria, de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Algo tão extraordinário, algo tão sobrenatural, que as pessoas acreditam porque confiam na sua índole. Sério mesmo, aconteceu isso? Foi. Está aqui, ó, um menino. Como é que é o nome dele? Riso. Engraçado como Deus é, né? É Deus que, movido pela fé do seu povo, no seu tempo cumpre as suas promessas. Meu Deus, esse homem está com 100 anos. Essa mulher, se não me falha a memória, está com 90. Está ali já dobrando o cabo da Boa Esperança.
Meu Deus, a ciência foi enganada aqui, porque a Bíblia diz que Sara já havia cessado costumes das mulheres, ou seja, o seu ciclo menstrual já havia sido interrompido. Essa mulher já está na menopausa. Quando Moisés escreveu aqui, não sabia desse nome, menopausa aí, esse negócio, mas disse, já tinha acabado, aquele incômodo todo mês já tinha ido embora na vida da Sara, ou seja, já não tinha mais óvulos dentro do seu ovário. Meu Deus, é o Deus do sobrenatural, é o Deus do impossível. Como é que este homem tem vitalidade? Como é que esta mulher, que agora já não tem mais óvulos no seu ovário, consegue gerar uma nova vida? O detalhe é o seguinte, é simples. Deus tinha liberado uma promessa sobre a vida de Abraão. Deus tinha fixado um prazo que isso aconteceria. Deus tinha declarado uma palavra. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não é porque eu estou dizendo que vai acontecer, porque a palavra de Deus diz, por isso acontece. E o Senhor diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. O seu milagre de cura não é porque eu estou dizendo, porque tem um pastor lá que ficou gritando e te venceu e convenceu no grito. Não. Mas é porque a palavra de Deus diz, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Há um compromisso com a palavra de Deus. Eu não sei qual é o seu medo diante da dificuldade. Eu não sei porque o Senhor falou tão claro de pessoas como... O que veio claro ao meu coração foi isso, caminhando num rito funeral para enterrar os seus sonhos, dizendo, essa semana a gente joga o pé de cal, a gente consegue encerrar a empresa. Entrega tudo ao Senhor. Entrega tudo ao Senhor. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não estou conseguindo ver, pastor, um milagre, uma saída, mas eu creio. Pastor, eu ainda sinto dores, mas eu creio. A Bíblia diz que não é impossível para Deus. O convite é que você realmente coloque tudo nas mãos de Deus, tudo diante do Senhor. Quero compartilhar com você uma última frase dessa noite aqui na tela, da Corrie ten Boom, uma mulher que enfrentou o holocausto nazista e sobreviveu. Essa mulher de uma viva experiência com Deus disse, nunca tenha medo de entregar um futuro desconhecido a um Deus conhecido. A um Deus conhecido. Eu não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, mas eu conheço meu Deus. Eu creio que foi Martim Lutero que dizia, eu não conheço todo o caminho, mas eu conheço muito bem o meu guia, aquele que me conduz. Crer para ver. Há uma mudança aqui, não é mais ver para crer. Risque isso da sua vida. Risque isso da sua vida. É crer e você vai ver. Não limite a Deus pelo tamanho da sua fé, mas comece a pedir que o Senhor acrescente a sua fé, para que você veja o quão grande é o Senhor, seu Deus, que age em favor de você. Às vezes a gente diz que já não deu mais, não tem mais o que fazer. Pastor, já saiu a sentença do juiz, não tem mais o que fazer. Pastor, eu estou com um exame. Pastor, não tem mais. É fé. É fé. Ora, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. O que a gente precisa fazer é retirar o que impede a sua fé de crescer.
é mandar embora a incredulidade em nome de Jesus. É estar disposto a entrar num terreno que você não pisou ainda, o campo espiritual, o campo da fé. Você conhece aquela história dos 3 irmãos que eram amigos de Jesus? Marta, Maria e o menino, como é que se chamava? Lázaro. Aquele homem adoece, aquele homem piora, Jesus não vai ao encontro dele. A Bíblia diz que aquele homem morre e eles enterram aquele homem. Depois de 4 dias Jesus chega. A irmã do defunto corre ao encontro de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se eu tivesse corrido para Jesus antes, tinha dado tempo. Se eu tivesse, se não joga. A resposta de Jesus para ela é tão linda. É a mesma para você. Pega. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Jesus chega, Jesus chora. Jesus diz: eu quero ir onde está o problema. Eu quero ir lá. E às vezes a gente leva Jesus assim: ah, Jesus, tá aí, ó, mas nem mexe, que agora não dá mais para fazer nada. Não, a médica já falou que eu tenho que tomar esse remédio para o resto da vida. Não, o médico disse que não tem o que fazer. O juiz disse tal coisa, o fulano disse tal coisa. Tem um monte de gente dizendo um monte de coisa contrária à sua vida, e você acredita, pois por fé eu venho liberar uma palavra positiva e de vitória para você. Deus não deu a última palavra sobre a sua vida, e quando Ele decreta uma palavra, homem nenhum pode mudar. Mas algo que você precisa fazer, que está ao seu alcance. Quando Jesus chega diante de uma pedra escavada, era assim que guardavam os mortos. E na frente, a porta daquela caverna, digamos, fechada, Jesus mandou as irmãs dele agirem. Tirei a pedra. Ah, não, Senhor, não. Vai que o Senhor não cura, que vexame, que vergonha. Não vou ligar de novo. Ele já disse que não tem jeito, eu vou passar esse mico. Tira a pedra. Não, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Tira a pedra. Arrisque-se a ir a um ponto que, se Deus não fizer, você vai estar muito encrencado. Isso se chama dependência. Aleluia. Arrisque-se a avançar num terreno que é totalmente desconhecido para você e que você está se movendo por fé. Tira a pedra. Não vou tirar, Senhor. Tira a pedra. Já não te diz? Se creres, tu verás. Se creres, tu verás. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus. Pai, acrescenta a fé do teu povo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, acrescenta a fé da tua igreja nessa noite. Que toda incredulidade, que toda dúvida, todo o espírito contrário à operação do teu Espírito Santo caia por terra nesse lugar. E que a tua presença tenha liberdade, que o teu Espírito encontre corações a queimar de amor por ti nesse lugar. Eu repreendo toda incredulidade, toda indiferença ao teu agir nessa noite. Te peço, abra os olhos espirituais da comunidade Ágape nessa noite, para que creia de que o Senhor é o mesmo e que os teus milagres estão em atuação na nossa época, no nosso tempo, e faz outra vez na nossa geração o que o Senhor já fez na história. O Senhor é o mesmo ontem, hoje
e há de ser para todos sempre, eternamente, o nosso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que opera e ninguém pode impedir, o Deus que age e homem algum pode dizer ao contrário. Tu és soberano sobre toda a criação, todo o poder e todo o domínio está nas tuas mãos. É o Senhor que fortalece, é o Senhor que cura, é o Senhor que estabelece, é o Senhor quem derruba, é o Senhor que levanta, é o Senhor que abre, é o Senhor que fecha. Não existe outro Deus como tu, é em ti que nós confiamos. Acrescenta-nos a fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus.